E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai falar de um assunto que é sério, a fronteira entre o sucesso e o fracasso de muito negócio digital, a tal da escalabilidade. A gente vai entender como é que se constrói um negócio para crescer forte desde o começo, em vez de um que desmorona no primeiro vento. Preparados? Então vamos nessa. Nossa, essa frase é forte, né? Ela resume perfeitamente o drama. O maior sonho de quem empreende é o crescimento. Mas quando ele chega sem preparo, ele não só causa dor de cabeça. Ele pode ser o fim do jogo. É como passar meses pedindo por chuva e quando ela finalmente vem, você se afoga na enchente. É exatamente isso que a gente precisa evitar. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, um pedido super rápido. Se esse papo já tá fazendo sentido, deixa aquela curtida e compartilha com alguém que também tá nessa batalha. Segue o canal para não perder nada e, mais importante ainda, deixa aí nos comentários qual assunto a gente deveria abordar na próxima. Sério, cada interação dessas é o combustível que nos move a criar mais conteúdo. Beleza, vamos então para o nosso primeiro ponto: o paradoxo do crescimento. Já pensou nisso? O maior sonho de uma vida se transformando no pior pesadelo possível. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A meta é a mesma para todo mundo, não é? A gente se esforça, cria algo do zero e sonha com o dia em que os gráficos vão apontar para cima sem parar. Mais gente usando, mais gente comprando, mais tráfego. Isso é o sucesso. Ou será que é? Porque é exatamente nesse pico de euforia que a armadilha costuma se fechar. E os sintomas são clássicos e bem dolorosos. O sistema, que era super rápido, de repente começa a engasgar. A experiência que os primeiros clientes amavam agora só gera reclamação. A equipe de suporte, que antes era tranquila, agora vive para apagar incêndio. E o produto, a grande criação, vira uma coisa confusa, um labirinto. Isso não é azar, pessoal. É o preço de crescer sem uma fundação forte. E isso nos leva à grande pergunta. Afinal, o que é de verdade essa tal de escalabilidade? E já adianto, a resposta vai muito, mas muito além de só aguentar mais gente no servidor. O pulo do gato tá aqui, nessa divisão. Pensa num carro. A escalabilidade técnica é o motor, é a mecânica. Ela garante que o carro aguente acelerar sem quebrar. Já a escalabilidade de produto é o design, é o conforto, a direção, é a experiência de dirigir, sabe? De que adianta ter um motor de Ferrari num carro sem volante? Um simplesmente não funciona sem o outro. E o que acontece quando a gente ignora isso? A gente entra no que eu gosto de chamar de o custo do improviso. É aquela mentalidade perigosa de construir só para resolver o problema de hoje, sem gastar um minuto pensando em como isso vai se comportar amanhã. E essa frase aqui, ela diz tudo. O improviso funciona até o dia em que ele para de funcionar. Aquela gambiarra no código, aquela decisão feita na correria. É como um trem andando super bem, até dar de cara com um muro. E sabe quando esse muro aparece? Exatamente quando o negócio começa a decolar. E o preço do improviso se paga com juros, e juros bem altos. Começa com a tal da refaturação, que é um nome chique para ter que jogar fora e fazer de novo, o que custa tempo e dinheiro. Isso gera uma frustração enorme na equipe, que para de inovar para ficar só resolvendo o pepino. E lá na ponta, quem paga o pato é o cliente, que tem uma experiência péssima e, simplesmente, vai embora. Mas, ok, chega de falar do problema. Como é que a gente resolve? Vamos para a parte boa. Construir para o futuro. A filosofia aqui é muito clara. Comece simples hoje, mas já comece organizado para o que vem amanhã. A virada de chave está toda nessa pergunta aqui. Para cada funcionalidade nova, para cada decisão de arquitetura, a pergunta tem que ser: ok, e se amanhã, em vez de 100, 1000 pessoas usarem isso aqui ao mesmo tempo? A casa cai? E atenção, a ideia não é construir uma nave espacial para ir até a padaria. A questão é garantir que a porta da sua padaria seja larga o suficiente para não gerar um tumulto quando a multidão chegar. Do lado técnico, um dos princípios mais importantes é o de separar as responsabilidades. Pensa numa cozinha bem organizada. Cada utensílio tem a sua função. Você não usa a faca para abrir uma lata. Em software, a lógica é a mesma. Cada pedacinho do código, cada serviço, tem que ter uma função única e clara. Isso torna tudo infinitamente mais fácil de manter e de evoluir. Já do lado do produto, a regra de ouro é essa. É muito tentador sair adicionando um monte de funcionalidades, achando que isso torna o produto mais valioso. Mas um produto que escala de verdade é aquele que foca na clareza. Cada novidade tem que melhorar a experiência e não complicar. Lembre-se sempre disso. Mais não é melhor. Melhor é que é melhor.
E o segredo que conecta o mundo técnico com o de produto é a modularidade. A melhor forma de pensar nisso é como se o seu produto fosse feito de blocos de Lego. Cada função é um bloquinho independente. Se você precisar melhorar o bloco de login, você mexe só nele, sem quebrar o bloco de pagamentos. Isso dá uma agilidade e uma segurança absurdas para o crescimento. Bom, a gente está chegando na nossa reta final. E o que fica claro é que a questão não é se o negócio vai crescer, mas como. A escolha entre crescer de forma sustentável ou quebrar no meio do caminho é feita nas pequenas decisões que a gente toma hoje. Então, o resumo da ópera é este aqui. A chave de tudo é a prevenção. A escalabilidade técnica foca em não deixar o sistema quebrar, o que resulta em estabilidade. A escalabilidade de produto foca em não deixar a experiência de quem usa piorar, o que mantém a clareza. Uma cuida da máquina, a outra cuida da alma do negócio. As duas são absolutamente vitais. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Os produtos, as empresas que a gente admira, que sobrevivem ao teste do tempo, todas elas têm algo em comum. Elas não foram criadas só para existir ou para resolver um problema pontual. Elas foram pensadas, desde o primeiro dia, para crescer. E se essa nossa conversa ajudou a iluminar esse desafio, e se ficou aí uma vontade de mergulhar ainda mais fundo, fica aqui o convite para conhecer o nosso e-book completo. O link está na tela e também na descrição. Cada apoio, por menor que seja, é um incentivo gigante que nos dá gás para continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. De coração, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.